Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Pitar Teologia e mais especificamente na classe de adultos da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a nossa terceira lição, que tem como tema a sutileza da imoralidade sexual. Então hoje nós vamos ver aí a sutileza do diabo no que diz respeito à imoralidade sexual e como isso atinge a igreja, ok? Vamos ler dois textos bíblicos que nós vamos nos basear nessa lição de hoje. O primeiro texto é a primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20, que diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis em membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E agora vamos ler o nosso segundo texto, que é a carta de Paulo à igreja que estava em Roma, capítulo 1, versículo 26 a versículo de número 28, que diz assim a palavra do Senhor: Por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, o que é indecoroso, e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro, que foi atender. E, como eles não gostam de manter Deus no seu conhecimento, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Então nós vamos estudar hoje sobre a sutileza da imoralidade sexual, uma coisa que está muito banalizada, inclusive, algo tido aí por algumas pessoas até como normal, essa imoralidade sexual que nós temos visto na nossa sociedade, aonde você vê na internet, televisão, jornais, enfim, programas de TV, banner, você vê a imoralidade sexual presente. E nós vamos ver que a igreja, ela combate a imoralidade sexual, porque a igreja, ela segue um padrão bíblico de moralidade sexual. E nós vamos aprender isso na lição de hoje. Então fica comigo, não saia daí, pegue seu papel, sua caneta e vamos estudar a palavra de Deus. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que você continue recebendo nossos conteúdos edificantes aí para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá ver a nossa introdução aqui, o que o pastor José Gonçalves ele nos diz, ok? Veremos o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Então nós vamos destacar nessa lição o processo de distorção da moralidade sexual. Nós vamos ver que a moralidade sexual, que ora ela tinha na sociedade, como ela vem sendo distorcida. Inclusive isso afeta crianças, isso afeta jovens, adolescentes, pré-adolescentes, adultos, idosos, enfim, afeta todos. Então nós vamos ver essa distorção que a sociedade ela vem passando. Uma outra coisa que nós também veremos nessa lição muito importante é o seguinte: é que o padrão bíblico para o relacionamento sexual envolve trazer a vida ao mundo por meio da procriação e da satisfação sexual dentro do casamento. Então, a prática sexual ela deve ser aproveitada dentro dos limites estabelecidos por Deus. E qual foi o limite que Deus estabeleceu? O casamento. Então, o casamento deve ser praticado, deve ser praticado dentro da esfera do casamento.
Mas com a imoralidade sexual, isso tem cada vez mais saindo, né? Como as pessoas usam aí um termo, saindo de moda. Mas na verdade isso aqui é padrão bíblico, não é moda, é padrão bíblico, e a igreja tem que seguir o padrão bíblico, ok? O sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, nós temos duas coisas muito interessantes aqui. A gente vai conversar isso mais para frente. Mas antes do casamento ou entre pessoas solteiras, porque tem pessoas que não casaram ainda, são noivas e elas já praticam sexo errado, e assim como também pessoas solteiras sem compromisso nenhum e também praticam. É errado também, biblicamente falando, é pecado, ok? Que era visto como fornicação há um tempo atrás, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Então, esse tipo de prática, essas práticas que são pecaminosas, elas têm sido aceitadas cada vez mais e elas têm sido toleradas. Mas a igreja entende, a igreja de Jesus, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, que desceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, para guiar a igreja na verdade, a igreja de Jesus entende e sabe que os limites que Deus estabeleceu foi um casamento entre um homem e uma mulher, correto? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto da nossa lição, a revolução sexual. Então aqui nós vamos explicar a revolução sexual na sociedade atual, ok? Nosso primeiro subponto, um novo paradigma para a sociedade. Vamos ler aqui o que o autor colocou e vamos tecer alguns comentários interessantes. A sexualidade humana era vista como algo sagrado. As relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Era uma visão conservadora. Então, antigamente, as pessoas elas tinham uma visão conservadora no que diz respeito à sexualidade. O casamento, a relação sexual, elas deveriam estar padronizado dentro de um casamento e elas deveriam ser heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher, e monogâmico, ou seja, uma mulher ela não poderia ter dois maridos e um marido não poderia ter duas esposas. Aí tu me pergunta, irmão Adriano, só que tem o seguinte, no Antigo Testamento acontecia, não, nós vemos o princípio da monogamia quebrado, ok, mas nós temos uma explicação para isso, coerente, que nós pretendemos dar mais à frente. Nós iremos falar disso, sobre... Melhor, eu vou logo trazer isso aqui logo aqui à tona, para nós entendermos, para nós podermos passar. Por que o princípio da monogamia bíblica ela era quebrada, podemos dizer assim, no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o propósito de Deus, a promessa de Deus para fazer se cumprir, era que Deus ele multiplicasse a nação de Israel. E para multiplicar a nação de Israel, o Senhor precisaria que... Ou seja, as mulheres precisavam dar à luz a filhos. E a nação de Israel, quando tu estuda a história de Israel, tu percebe que as matriarcas, elas vêm ali no período da história e elas têm a esterilidade, né? Elas são estéril. Tu vai ver Sara era estéril, Raquel era estéril. Então tu vai ver muito isso nas Sagradas Escrituras. Então, por causa disso, Deus permitia com que o marido, se ele tivesse uma mulher e casasse com uma mulher, essa mulher fosse estéril, então era permitido por lei que esse marido ele tivesse uma segunda esposa, para que essa esposa ela pudesse dar continuidade à genealogia do marido e também pudesse fazer com que assim a nação crescesse. Hoje, o que hoje a Bíblia nos orienta a fazer? Hoje, o reino de Deus, a igreja, para ela crescer, ela não precisa mais necessariamente
como podemos assim, dos filhos dos crentes, porque a igreja cresce através de conversão de pessoas. Então, quanto mais tu evangeliza, quanto mais pessoas se convertem, mais a igreja cresce. Então, o crescimento da igreja, ela não está mais condicionado ao nascimento de crianças, ao nascimento de filhos de crente. Por isso que tu vai ver os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, eles têm muitos filhos, porque era a forma de fazer com que o povo crescesse e a sua genealogia ela continuasse assim perpetuando, ok? E o nome da família também não ser apagado de debaixo dos céus. Então é por isso que era permitido, mas nunca foi desejo de Deus. Então, tanto é que lá no Jardim do Éden Deus criou um homem e uma mulher. E todos os casos da Bíblia onde ocorreu a despadronização, podemos dizer assim, do princípio da monogamia, teve consequências terríveis familiares. Tu vai ver, todos os casos da Bíblia, onde a monogamia não foi respeitada, onde a monogamia não foi cumprida, teve consequências familiares terríveis, ok? Vamos lá para o nosso segundo ponto, a quebra de um tabu. Olha, meus irmãos, a partir dos anos de 1960, com os movimentos de contestação e a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares, ok? A sexualidade defendida pelo cristianismo passou a ser considerada como um tabu a ser quebrado. Ou seja, aquilo que o cristianismo defende, monogamia, o casamento heterossexual, a prática do adultério como pecado, condena a prática do sexo entre solteiros ou antes do casamento. Então, essas coisas foram consideradas a partir dessa época, a época de 1960, como um tabu a ser quebrado, porque o cristianismo verdadeiro sempre teve muita influência na vida das pessoas. Então, as pessoas elas aderiram e aderem, muitas até hoje, ao padrão cristão. Então, o padrão cristão passou a ser visto como um tabu que deveria ser quebrado pela sociedade. A partir de 1980, 20 anos depois, há um aumento da indústria pornográfica e práticas como sexo antes do casamento, sexo entre pessoas solteiras e relacionamento extraconjugal e a homossexualidade se tornaram cada vez mais aceitas e vistas com muito mais naturalidade. Então, a partir desse ano de 1980, teve aí um grande aumento da indústria pornográfica. Então, as práticas que antes eram restritas, eram tidas como pecado, erro e algumas até crime, inclusive, elas passaram a ser aceitas e vistas com muita naturalidade pelas pessoas, pela sociedade, como, por exemplo, sexo entre pessoas solteiras sem ter compromisso nenhum, relacionamentos extraconjugal, inclusive tem pessoas que defendem isso. Nós cristãos não defendemos isso, nós ainda defendemos o princípio estabelecido pela palavra de Deus, ok? E sempre devemos defender esse princípio. Práticas como homossexualismo, sexo antes do casamento, enfim, essas coisas passaram a ser vistas com muito mais naturalidade a partir de 1980, e tudo isso ocorreu por causa aí do grande aumento da indústria pornográfica, e hoje nós vemos aí essa indústria destruindo vidas, destruindo casamento, destruindo famílias. Então nós devemos entender que o padrão cristão não mudou. A sociedade mudou, teve uma revolução aí no meio da sociedade, mas o padrão cristão não muda. Ah, mas a sociedade pensa desse jeito. Ok, devemos respeitá-los, mas nós não devemos nos enquadrar no padrão da sociedade. O padrão que nós devemos viver, defender, é o padrão bíblico. E o padrão bíblico está bem claro quando você estuda as Sagradas Escrituras. Esse padrão está claríssimo de Gênesis a Apocalipse. Ok? Então esse foi o nosso primeiro ponto. Já sabe, se ficou com alguma dúvida, nos comentários aqui que nós vamos estar respondendo você, tá certo? Então, o nosso segundo ponto, ele nos diz o seguinte: as principais distorções da sexualidade, sadia. Então nós iremos ver nesse ponto aqui, nós vamos pontuar
a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Ok? Então vamos lá, vem comigo. Primeiro subponto, a prática da fornicação. No contexto evangélico, é a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras. Então, o que no contexto evangélico, o contexto em que nós estamos inseridos, é a prática da fornicação. Fornicação é o sexo muito presente na nossa sociedade hoje, que acontece entre pessoas solteiras antes do... Logicamente, que se são solteiras é antes do casamento, né? Então, é a prática que acontece entre pessoas solteiras. Isso é fornicação, isso é pecado. Só que nos dias atuais, inclusive, você vê muito adolescente grávida hoje, jovens aí que ainda estão em idade escolar, grávidas, menores de idade grávidas. Então, tu percebe por que isso acontece? Porque se criou uma normalidade, se tornou normal nos dias de hoje, pessoas dessas idades solteiras, sem perspectiva de casamento, elas terem relação sexual aí. Então você vê, chega aqui para mim, chega aqui para mim. Então você observa hoje muitas mães solteiras. Você vê hoje uma grande quantidade de mães solteiras. Por quê? Por causa de uma irresponsabilidade, por causa de uma falta de educação em casa, falta de conversa, falta de princípio bíblico. Porque os jovens de hoje, as crianças de hoje, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, eles começam a ter uma vida sexual muito cedo. Então fazem sexo aí de forma irresponsável, de forma pecaminosa. Aí o que acontece? Engravida, aí o menino não tem responsabilidade de nada, porque são crianças ainda, não tem para casar, aí deixa o filho na costa da mãe, então vai ser uma criança cuidando de outra criança, aí só Deus para ter misericórdia, os pais para acolherem, que na verdade quem vai criar essas crianças são os pais. Aí muitas pessoas vêm com aquela conversinha de que homem não presta. Calma aí, vamos com calma, vamos entender o que é que está acontecendo, o que está levando essas pessoas a afirmarem uma coisa dessa. Porque homem presta sim, mulher presta sim. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem e criou a mulher, a Bíblia diz que Deus viu que tudo o que ele tinha feito era muito bom. Então, o que nós precisamos entender é que nós devemos ensinar às nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, o princípio bíblico, o princípio estabelecido por Deus. Estuda, te forma, consegue um emprego, te casa e aí sim você vai poder desfrutar do casamento e você vai ser muito feliz e não vai viver uma pessoa frustrada aí na vida, reclamando de tudo, colocando a culpa em todo mundo, quando na verdade a culpa é sua e você foi uma irresponsável ou um irresponsável, ou seus pais, sua família foi irresponsável por não ter educado da forma certa. Então os culpados disso tudo, disso tudo, muita coisa que está acontecendo errado, e quem é? Dos pais, por não ensinarem princípios bíblicos para o filho. Mas graças a Deus que nós andamos guiados pelas Sagradas Escrituras. Vamos continuar então a nossa meditação. O termo usado no Novo Testamento é porneia, que significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Esse termo usa prostituição e fornicação como sinônimos. Então, fornicação e prostituição são sinônimos nesse termo grego porneia. Vamos ver isso lá nas Escrituras. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 18, diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, a prostituição e a fornicação, a Bíblia, o contexto do Novo Testamento, a palavra porneia que é usada por Paulo aqui no Novo Testamento, ele coloca como sinônimo. Então, a pessoa que é fornicadora, ela se encaixa nesse sinônimo, que ela está praticando também prostituição. Porque para nós, o que é prostituição? Para nós, prostituição é um homem ou uma mulher que vende o seu corpo. Eles vendem o seu corpo para adquirir dinheiro, para adquirir algum recurso financeiro. Na Bíblia,
quando uma pessoa solteira faz sexo com outra pessoa solteira, é também, além de ser fornicação, é também prostituição. Ok? Ficou bem claro? É a prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, crente, cristão, pessoa que tem temor de Deus, pessoas que nasceram de novo, não fazem isso, não cometem esse tipo de pecado. Ah, mas teve tal crente que fez isso. Meu filho, aconteceu duas coisas. Primeiro, ou ele não foi ensinado, ou ele nunca se converteu de verdade. Porque uma pessoa que se converte de verdade, uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela sabe que isso é errado. Ela sabe que isso é pecaminoso. Então ela sabe esperar o tempo de Deus para desfrutar de uma vida sexual sadia dentro do casamento, que foi o limite que Deus estabeleceu. Vamos lá, adultério não é crime, mas é pecado. Há um tempo atrás, adultério ele era crime no Brasil. Só que aí veio uma lei que não é mais crime. Ok, o adultério no nosso país não é mais crime, mas continua sendo pecado. Porque a nossa vida não é regida espiritualmente pela Constituição brasileira. A nossa vida cívica, ela é sim regida pelas leis do país, que é a maior lei do país, é a Constituição brasileira, ok? Então, a nossa vida cívica, os nossos direitos, os nossos deveres como cidadãos brasileiros estão estabelecidos na Constituição Federal. Agora, nós, como servos de Deus, filhos do Deus vivo, a nossa vida ela tem que estar fundamentada nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia reprova veementemente a prática do adultério. Adultério era pecado, é pecado e sempre será pecado. Adultério é pecado. Repete aí comigo. Adultério é pecado. O mundo diz que não é. O mundo diz que não é errado. O mundo diz que não é crime. Ok, para eles ok. Mas nós que somos a igreja, nós que somos crentes, nós que somos cristãos, vamos continuar anunciando que é pecado, que Deus não se agrada e que quem não se converter, quem não se arrepender desse pecado, o seu fim será no tormento eterno, ok? Vamos lá para o nosso terceiro subponto, que fala sobre a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Vamos ler aqui e tecer alguns comentários como nós estamos fazendo. A homossexualidade é compreendida como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Não há como dizer que alguém nasce homossexual. É um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Então, é biologicamente comprovado e também psicologicamente comprovado que a homossexualidade é um comportamento que se adquire. Ninguém nasce homossexual. Eu gostaria de dizer isso novamente, de forma muito clara. Todos os seres humanos, eles nascem ou homem ou mulher, biologicamente falando. A pessoa que se torna homossexual, lésbica, e enfim, todas as outras ramificações aí, elas adquirem esse comportamento através de vários fatores que vai influenciar a pessoa. Então, é uma contradição da ordem natural. É como o apóstolo Paulo falou aqui em Romanos, deixa eu pegar aqui o texto aqui novamente para eu ler para os irmãos. Em Romanos, no capítulo de número 1, versículo 26, diz assim: porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à sua natureza. Então a natureza da mulher, ela pende a ter relação sexual com homem e não com mulher. Ok? Aí diz assim, e semelhantemente também os varões. Então os varões fazem a mesma coisa por causa do pecado. Ok? Os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, eles entendem que a reprovação da prática sexual se dá
por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e não é um fruto de preconceito. Então, o que o autor está querendo nos dizer? Os cristãos que vivem baseado na palavra de Deus, eles não são preconceituosos, eles não xingam, não amaldiçoam o homossexual, porque ele entende que o pecado é a prática homossexual, ok? Então eles entendem que essa prática ela é adquirida, então ele está tendo essa prática porque ele quer. Mas nós entendemos que Deus ama o ser humano. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o homossexual, Deus ama ele, mas Deus abomina a prática. Como também abomina a prática do adultério, como também abomina a prática da mentira, como também abomina a prática do roubo, do furto. Então Deus abomina a prática, Deus ama a pessoa, inclusive quer salvar a pessoa. Mas a prática, Deus condena. A prática, a Bíblia condena. E nós, como cristãos, como crentes, nós não podemos ter preconceito. Nós devemos respeitar, mas nós não devemos concordar que isso é normal. Ok, nós devemos dizer para as pessoas o padrão bíblico de forma muito respeitosa, respeitando a decisão que ela tomar. Se ela não quiser se converter, é uma escolha dela, ela é livre para fazer isso, nós temos livre arbítrio. Claro que a Bíblia diz que todas as nossas ações, elas têm consequências, mas nós devemos respeitar a posição que cada pessoa ela quer para a sua vida. Então, nós devemos entender que nós devemos amar os homossexuais, as lésbicas, enfim, todas as ramificações aí, como nos ordena, como nos diz a palavra de Deus. Mas nós devemos anunciar que isso é pecado, ok? Porque está estabelecido na palavra de Deus e a nossa vida é regida pela palavra de Deus. Isso nunca vai ser normal para a igreja. Isso nunca vai ser normal para os crentes. Sexo antes do casamento, sexo extraconjugal, prática homossexual, adultério, fornicação, essas atitudes, essas práticas, sempre para o cristão verdadeiro, cristão que tem sua vida baseada em Cristo, isso sempre vai ser pecado. Tá certo? Então vamos lá, tá tudo bem aí? Tá entendendo bem a mensagem? Se não estiver entendendo, comenta aqui que eu vou estar aí tentando simplificar ainda mais para você, tá certo? Vamos então para o nosso terceiro ponto, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre ter uma sexualidade sadia, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro subponto. Vamos ver então que o sexo atende a uma necessidade da criação. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação, sendo essa não a única, mas uma das principais razões. Então, uma das razões para Deus ter criado o sexo foi que o sexo ele atende a uma necessidade da criação, porque Deus ele ordenou ao homem que o homem povoasse a terra. E como é que o homem iria fazer isso? Pela procriação. Então, logicamente, que deveria haver o sexo. Mas o sexo é só para procriação? Não, não é só para procriação. Procriação é uma das causas que nós entendemos pela qual Deus criou o sexo. Então, é uma necessidade da criação. Foi o modo como Deus percebeu que haveria de encher a terra de seres humanos, ok? Foi através do sexo. Então, o sexo ele atende a uma necessidade da criação. Mas o sexo não é só para isso. E nós vamos ver no segundo subponto, que o sexo não é só para procriação, porque existem muitos casais que eles não podem ter filhos. Então quer dizer que se o sexo fosse só para procriação, então não haveria razão dessas pessoas que não podem ter filhos, são estéreis, eles casarem. Eles não iriam casar, porque se a principal razão fosse essa, mas não é. Nós entendemos que não é só isso.
Nós entendemos que não é só para isso. Vamos ver nosso segundo subponto. O sexo como complementação e satisfação. Olha só aí para que também é o sexo, ok? A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou, que é o casamento. Então, a Bíblia não proíbe de maneira alguma o sexo dentro do casamento. A Bíblia não há nenhum texto bíblico, não há nenhum versículo bíblico que condene essa prática. Agora, a Bíblia condena de forma veemente essa prática fora dos limites que Deus estabeleceu, ou seja, fora dos limites do casamento. Aí sim, a Bíblia condena de forma veementemente, e nós, como bons servos de Deus, nós também pregamos que é pecado, ok? O que foi deixado por Deus para guardar o casal contra as suas mais diferentes formas de impureza foi o sexo praticado dentro do casamento monogâmico e heterossexual. Então, Deus lhe criou uma forma de proteger o casal contra a fornicação, contra o adultério, contra a homossexualidade. Qual foi a forma que Deus criou para proteger o casal disso? O sexo praticado dentro do casamento heterossexual e monogâmico. Então, além do sexo ser de atender uma necessidade da criação, o sexo também ele serve como complementação. O sexo ele serve como uma forma de preservar o casal também, e é uma forma de satisfação do casal. O sexo não deve ser visto como um fardo, ok? Mas como um lugar onde um complementa o outro. Então, o sexo ele é um lugar onde um vai complementar o outro. Deve ser feito com amor e não com uma forma como as pessoas fazem aí no mundo. Aí as pessoas do mundo que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra. Mas ele deve ser feito com amor. As pessoas geralmente fazem, quando muito, eles fazem com paixão. Quando muito, às vezes eles fazem mesmo só por desejo, só por fazer, sem ter razão, nem causa nem circunstância nenhuma. Mas ele deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Então, isso aí, meu irmão, é o padrão bíblico. Olha que maravilha, olha que coisa boa que Deus criou. Então, case e que você possa aproveitar o sexo dentro do casamento como Deus estipulou, ok? Porque você vai perceber que é muito bom, é muito melhor quando ele é feito dentro dos padrões. Tudo é bom quando é feito dentro dos padrões estabelecidos por Deus, que não tem erro, não tem falha, ok? Vamos lá para o nosso terceiro subponto. O pastoreio cristão e a prática homossexual. A igreja não deve deixar de enxergar a pessoa homossexual como alguém que foi criado, que foi feito à imagem e semelhança de Deus e que é amado por Deus. Então, a igreja não pode cometer o erro extremamente simples de deixar de ver a pessoa homossexual como alguém que foi criado à semelhança de Deus e alguém que é amado por Deus. Porque todo ser humano é amado por Deus. Mandrão, então quer dizer que se todo ser humano é amado por Deus, todos os seres humanos serão salvos? Sim, desde que se convertam ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho exige o quê? Renúncia. A Bíblia diz que é para nós renunciarmos os nossos desejos. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quando eu me converto, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo não é minha, é de Cristo. Cristo vive em mim. Então eu vou viver uma vida de glorificação a Cristo. E essas práticas, adultério, fornicação, prostituição e homossexualismo, elas não glorificam a Cristo em nada, ok? Essas práticas.
As pessoas que cometem esse tipo de prática são amadas por Deus? São amadas por Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama o ser humano. Está em toda a Escritura. Porém, toda prática que cometemos, eu já falei isso, eu vou repetir de novo. Toda prática que nós cometemos, meus irmãos, elas trazem consequências. Todo pecado que é cometido traz consequências terríveis. E não é diferente com esses pecados. A mentira traz consequências, o roubo traz consequências, enfim, todos os pecados que se cometem, eles trazem consequências. Da mesma forma como isso aqui. Mas deixou de ser imagem de Deus? Não. Deixou de ser amado por Deus? Não. Mas Deus, da mesma forma como Deus é amor, Deus também é justiça. Deus exerce o amor, mas Deus também exerce a sua justiça. Então a igreja, não deve olhar de forma preconceituosa para os homossexuais. Não, de forma alguma. Devemos olhar para eles como pessoas, como gente que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e que também é amado por ele, como um texto que eu já citei, que é João 3:16, ok? A igreja não deve rejeitar o homossexual. A igreja rejeita de forma veementemente o homossexualismo, que é a prática. O homossexual é o praticante. Então a igreja não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Então a igreja, ela não deve rejeitar ninguém. Se uma pessoa que pratica, que está nessa prática, for visitar a igreja deve receber, deve ser bem recebido, deve ser acolhido, deve ser tratado igualmente se trata os membros da igreja. Ela deve se sentir livre ali para ouvir a palavra de Deus, conhecer o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que essa pessoa é feita à imagem e semelhança dele. Então ela deve ser recebida, deve ser bem tratada, porque isso é o que a Bíblia nos orienta a fazer. E nós somos cristãos, nós somos luz, nós somos sal, ok? A igreja, todavia, ensina e ordena o abandono da prática. Não só o abandono, mas também a abstinência da prática por parte daqueles que se convertem à fé cristã. Agora, se um homossexual, um adúltero, uma prostituta, um prostituto, quiser se converter a Cristo, ele deve estar ciente, isso deve ser deixado muito claro para ele, que ele deve abandonar e se abster dessas práticas pecaminosas. Deve ser muito claro. Agora, chegar na igreja, colocar uma pessoa na igreja, um segurança na igreja, um porteiro, que ele barre a entrada dessas pessoas, isso é antibíblico. Deixa eles entrar na igreja, deixa eles ouvir a igreja. Agora, o que não se pode fazer é deixá-los bagunçar culto. Porque tem certas pessoas por aí, meus irmãos, que eles vão para a igreja só para bagunçar culto. Aí no meio do culto eles tirem a roupa. Aí não. Aí também, aí não pode. Aí eles já estão desrespeitando a gente. Mas nós como cristãos devemos respeitá-los, tratá-los bem. Agora nós não podemos admitir nenhuma falta de desrespeito para com o lugar sagrado, onde nós estamos oferecendo culto ao nosso Senhor, ok? Ensinamos e defendemos que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoa do mesmo sexo é mostrada nas escrituras como pecaminosa. É pecado, pode não ser crime, mas é pecado, é errado aos olhos de Deus, e nós defendemos o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador. E isso inclui os homossexuais, como também os adúlteros, como também as prostitutas, os prostitutos. Então, aceitou Jesus, se rendeu a Cristo, o Evangelho é poderoso para transformar essa pessoa em uma nova criatura para a glória do nosso Deus. Então vamos agora para a nossa conclusão da nossa aula. Nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas.
Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados. Então, espero que você tenha aprendido nessa aula, que você tenha gostado nessa aula. Não se esqueça, se inscreva no canal, nos ajude a nós alcançarmos aí a meta de 300 inscritos. Compartilhe essa aula para os seus alunos, para outros professores da Escola Bíblica Dominical, e assim vamos crescer junto no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau.